Virou muita polêmica, o papo foi reto. A minha pergunta foi mesmo exagerada? Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando nessa quinta-feira com todas as informações sobre o Vasco e, é claro, aquelas informações bem ruins para o torcedor a respeito de uma derrota, né? Num clássico para o Botafogo e alerta polêmica, hein? Novamente na coletiva, né? Eu venho fazendo, né, uma pergunta um pouco mais incisiva, um pouco mais pesada, mas sempre na educação, né? Nada saindo da naturalidade ali, do respeito em si, trazendo à tona talvez coisas que tiram os entrevistados daí na hora da entrevista da zona de conforto, enfim. É óbvio que você vai deixar nos comentários a sua opinião. Eu vou botar minha pergunta aqui. Novamente, já está repercutindo aí pela internet, na Cazé, na Globo, no GE, enfim, todas as redes sociais. E a gente vai falar sobre ela aqui porque é o momento de errar agora no Brasileiro. Não pode errar na Copa do Brasil. O momento de entender os erros é agora. E eu já vou falando para você aqui, hein? Pouco importa o que acham de mim. Eu quero, é o Vasco campeão da Copa do Brasil, tá? Enfim, vamos falar muito sobre isso, mas antes eu deixo uma dica para você e vou deixar a dica da GoCase, tá? A GoCase tem as melhores capinhas de celular, as melhores garrafinhas. Rapaz, você não pode perder a oportunidade de ter um produto GoCase. É impressionante, são produtos muito bons, licenciados pelo Vasco, tá? Todos os produtos são licenciados, você também pode personalizar, colocar o seu nome, enfim, é muito legal. Eu vou fazer o seguinte, para você não perder essa chance. Eu vou deixar o link da GoCase no primeiro comentário fixado aqui embaixo e vou deixar um cupom para você arrebentar e ganhar aquele descontão. Beleza? Porque você que quer comprar aquela capinha, aquela garrafinha, tá na dúvida? Corre na GoCase, utilize meu código Lineker, tá aqui o cupom. Digitou na hora de comprar lá o cupom promocional com o meu nome, você já vai ter um super desconto. Beleza? Fechado? Moleza, né? Vai lá adquirir logo seus produtos assim e tira onda, igual a galera tira onda com as coisas do Vascão. Vou deixar o link no primeiro comentário para você, beleza? Bom, vamos ao que interessa. Tem muita polêmica nesse vídeo, então solta a vinheta. Virou muita polêmica, papo reto. A minha pergunta foi mesmo exagerada pro Diniz? Enfim, você que é torcedor vascaíno acaba de chegar aqui no canal destinado a você. E obviamente, né, a minha pergunta foi parar lá no GE, foi parar lá na Cazé, foi parar na TNT Sport, na ESPN, Sport Center, não importa. A opinião de vocês aqui que são inscritos, que estão comigo, que importa, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre essa pergunta e eu convido você, porque é você que está aqui com a gente todos os dias, que é inscrito e obviamente a gente vai estar vendo realmente a pergunta aqui, a opinião dos inscritos que estão com a gente sempre, que vai importar em relação ao que a gente vai falar aqui, beleza? Bom, olha só, situação grave, né? Situação grave do Vasco no Campeonato Brasileiro. Acabou, na minha opinião, o sonho da Libertadores da América pela competição, tá? O Vasco perde por 3-0 para o Botafogo e não só a derrota, né? A forma que o Vasco vem jogando não vem sendo mais aquele Vasco das últimas 4 vitórias seguidas, no ímpeto da torcida. Parece que a coisa mudou da água para o vinho, né? Impressionante. Eu classifico isso muito com um tom de, a nossa briga era pelo rebaixamento, agora não precisa mais, enfim, e cria um relaxamento natural, que não é natural se tratando de Vasco, tem que buscar coisas maiores. Mas, enfim, o Diniz erra em algumas escolhas, o Diniz erra em alguns momentos, o Diniz erra em várias questões ali, escolhas principalmente para a equipe titular, mantendo o jogador, sem a linha tá baixa do adversário, mantém o Verratti inoperante em campo, enfim, situações que o Diniz vem insistindo, né? Muita gente já perdendo a paciência com o Diniz, inclusive muita gente que quer que o Vasco seja campeão da Copa do Brasil, assim como eu quero, a gente começa a questioná-lo, né, sobre o seu trabalho. Falando rapidamente sobre o jogo de ontem, né, o Botafogo dominou o Vasco do início ao fim. O Botafogo dominou de cima para baixo. Não teve nem chance pro Vasco. E eu vou falar para você, o time do Botafogo um pouco desorganizado, né? E no segundo tempo, o Fernando Diniz quebra completamente a sua linha de marcação no meio-campo, abre praticamente o time em norte e sul, né? Fica aquele buraco no meio, e o Botafogo em toda a escapada de contra-ataque. Era 4 contra 3, 5 contra 4, enfim, sempre lances muito perigosos. Era para ser até mais
caso o Botafogo fosse mais assertivo nesses lances de último toque, né? Principalmente nos contra-ataques armados no segundo tempo. Aí entra a preocupação de você, torcedor vascaíno, que vê o Diniz insistir no Tietê, né? O Tietê que foi mal no último jogo, foi mal nesse jogo contra o Botafogo, e a gente vê uma insistência muito grande também no Pablo Verratti, que é inoperante com a bola no pé, infelizmente, né? É muito ruim ver o Verratti com essa atuação, um jogador com salário alto no elenco, um líder, passando por esse momento ruim dentro de campo. Então, o que sobra pra gente, né, que faz o trabalho de cobertura jornalístico lá, que a gente quer que o Vasco melhore, cobrar. É ir, não fazer pergunta protocolar, porque também já é da minha característica não peidar na farofa, né? Eu não tenho problema nenhum em defender o Vasco, mesmo que eu coloque a minha cara em risco, que eu coloque alguma punição, algo do tipo. A gente sempre vem falando sobre isso, a punição que eu digo do torcedor ou de adeptos que estão acompanhando, tá? Não estou falando de nada ilegal aqui, até porque minha pergunta não foi nada ilegal. Tá? Nada, tudo dentro dos conformes ali, do respeito e o entendimento, obviamente, mais para alertar o Fernando Diniz do que para confrontar o Fernando Diniz. Bom, a minha pergunta gerou uma polêmica enorme, né, em relação à escalação do Tietê e do Pablo Verratti, né? É óbvio que eu fui para essa coletiva pensando que o Diniz precisa entender que ele está errando aqui, e formalizei a pergunta para que ele entenda que aquilo ali não é o que o torcedor entende como certo. Até porque o técnico Fernando Diniz está no Vasco. Caso ele mantenha os erros para a Copa do Brasil, ele vai ser eliminado da Copa do Brasil, pode até ir embora do Vasco, faz trabalho em outro clube, e quem fica no Vasco aqui somos nós, sou eu, sou você. Então, para mim, qualquer tipo de, entre aspas, cobrança, porque não é uma cobrança, é uma pergunta que faz o treinador repensar muita coisa, e eu fico muito feliz de ter perguntado, né? Questionado o desaparecimento do Leandrinho na lista de relacionados, e hoje, pelo menos, o Leandrinho era opção no banco de reservas, né? Na verdade, no jogo de ontem, eu não sei se hoje vai continuar, né, para o jogo contra o Juventude, mas a gente já vê o movimento de um jogador que é da base, que tem valores, que tem interessados, que precisa de valorização diferente do Vitor Luiz, nada contra o Vitor Luiz, mas que não tem nenhuma projeção para nada, de melhora dentro de campo e nem de futura venda, né? Então, o Diniz parece que alertou. E agora a gente observa outro alerta, porque quando eu questiono a permanência do Tietê como titular, colocando, obviamente, uma questão sentimental que é muito mais figurativa do que qualquer coisa direcionada a isso. Óbvio que é muito mais é algo no sentido figurado, exatamente só para o Diniz entender que está errando. Porque agora o Campeonato Brasileiro não dá mais para buscar Libertadores. E a gente tem uma missão nesse Campeonato Brasileiro: corrigir os erros. E mesmo que eu seja xingado, ou elogiado, ou excluído, ou incluído, cara, eu não me importo em expor esses erros, o que o torcedor quer saber, o que o torcedor não suporta mais, numa coletiva para o técnico Fernando Diniz, colocando qualquer sentido figurado. Pode falar da lua, do sol, do sentimento, não tem problema nenhum. A situação é, Diniz entendeu que ele está errando colocando o Tietê e o Verratti em algumas partidas? Se sim, missão feita, estou feliz da vida e, é claro, eu vou deixar aqui a minha pergunta para o técnico Fernando Diniz. E você que é inscrito, que está aqui com a gente todos os dias, que deixa o seu like, a sua opinião é óbvio que eu vou analisar com muito carinho. Beleza? Então, ó, minha pergunta para o Diniz, eu peço para você ir lá nos comentários. Boa noite, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem dois volantes de contenção. Duas escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietê, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietê vem de alguma dívida sentimental do passado. E até eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas, hoje você deu uma...
Mas deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietchan porque eu tenho uma dívida com o Tietchan? Assim, mas a torcida é pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo. A torcida pode até querer saber. Eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietchan, eu vou repetir para você. O Tietchan, 2 meses atrás, antes de sair dele, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietchan volte a jogar do jeito que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietchan vai ser titular sempre, mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava. Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante. A gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Bom, o Diniz falou que eu exagerei. Eu acho que eu posso ter exagerado na questão do sentimental, mas foi completamente no sentido figurado, não foi nada levado para esse ponto. Era muito mais para o Diniz entender que o Tietchan não está jogando aquilo que é necessário, não traz a sustentação para esse setor do meio campo. O Piton sofreu muito no jogo inteiro com o Botafogo por conta dessa falta de cobertura do Tietchan, desse apoio na marcação. E quantos erros individuais, né? O jogador tá mal, tem que ir para o banco de reservas, tem que reconquistar a vaga. Não dá para ficar toda hora colocando um jogador. E é claro, vocês sabem, vocês nunca vão me ver numa coletiva, nunca, é característica minha. Vocês nunca vão me ver numa coletiva falando assim: Diniz, como você avalia o jogo? Nunca. Então é do meu perfil, é da minha preocupação. Um momento de erros e acertos e correção é agora no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, pelo Vasco ficar longe, né, da Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, de tentar buscar algo maior, agora é um momento de correção o tempo inteiro. É um momento de alerta, é um momento de entender os erros para ir para a Copa do Brasil e não cometê-los. Então, é uma pergunta, obviamente, que nos meios profissionais vai gerar um incômodo, porque eu coloco uma situação do passado, mas pra gente aqui, eu e você que somos vascaínos, é uma pergunta, na verdade uma cobrança de uma correção de rota, que o Diniz está insistindo numa teimosia que não pode insistir mais. Tem que entender o quanto antes, mesmo que eu sofra, como muita gente aí, eu acho que tá meio a meio, né, nas redes sociais lá da Casa TV, do GE, de todas aí que estão repercutindo isso. Muita gente falando boa pergunta, ou péssima, antiprofissional, super profissional, enfim, não me importa. Já falei, quem eu me importo é com você. Você que é inscrito, que tá aqui comigo todos os dias, a minha companhia diária. Você sim. Aí a gente vai falar bastante sobre isso. Mas só de trazer, né, à tona será que o Diniz vai recalcular a rota, como talvez fez com o Leandrinho, ou a diretoria fez com o Barros, tirando o Barros da Série B, naquela pergunta sobre a sucatização da base, enfim. Cara, se vier coisa boa após essa pergunta, eu estou feliz da minha vida, tá? Independente do julgamento alheio, vocês sabem, vocês me conhecem, eu não me importo com isso. Claro, eu me importo com a sua opinião, você que é inscrito, mas nos demais eu já confirmo para você que sem problema algum. E aí, a gente vai, né, agora para um jogo contra o Juventude, um jogo que aparentemente é fácil, mas espero que o Diniz corrija essa rota, faça um teste diferente em algumas peças,
Até mesmo caso queira manter o Verratti na equipe titular com a volta do Nuno, você botando Hugo Moura e Barros, você dá mais liberdade para os laterais, para cruzar mais bola, para o Verratti não voltar tanto para marcar, para o Coutinho não jogar de volante ali à frente da zaga, e sim como meia, para explorar mais a finalização dele na entrada da área e muito mais. Então, espero que tenha servido de alerta ao técnico Fernando Diniz. Espero que toda essa repercussão, todo esse risco que eu corro, seja algo que reflita para o positivo do Vasco, tá? Não da profissão, não do jornalismo, do Vasco. A preocupação central é essa. Ah, mas como assim? O Vasco é acima da profissão? Sim. Portanto, eu já recebi outras propostas de trabalho, várias propostas de trabalho, e preferi ficar aqui com você. E preferi ir para as coletivas com você. E preferi ir para as coberturas com você. Eu rejeitei propostas com salários muito maiores, enfim. Mas não importa, a escolha está aqui. E eu espero muito, de coração, que você que é inscrito entenda esse passo, né? Esse ponto que a gente vem buscando, lutando por um Vasco melhor juntos, até porque você também do outro lado participa muito aqui com a gente. Peço para você deixar o seu like. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou deixar aqui a coletiva completa do técnico Fernando Diniz e peço para você humildemente deixar o seu like e se você ainda não está com a gente, siga-nos em todas as redes sociais. O seu comentário lá embaixo. Um forte abraço. Saudações vascaínas. Como é que você interpretou a partida de hoje? O Vasco sofreu muito problema defensivo, principalmente com bolas enfiadas nas costas dessa linha de defesa. Queria ver como é que você enxergou isso. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. E eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta, na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Boa noite, Diniz, Thiago Brandão da Litoral News. Queria saber qual foi a leitura por trás da mudança no intervalo. Você decide tirar o Tietê e botar o Matheus França. Queria saber qual foi a sua leitura sobre o primeiro tempo e por que o Matheus França entrando no intervalo já. O jogo estava 1-0, o principal motivo é que a gente estava perdendo, a gente precisava empatar o jogo. O Matheus França tem treinado também nessa função, precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, que desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor que no segundo. O começo do segundo tempo foi melhor que como a gente terminou o primeiro tempo. A gente começou atacando mais, tendo mais chance, o Andrés Gomes entrou mais no jogo. E estava 1-0, o Botafogo estava criando um pouco mais que a gente, mas a gente estava num jogo mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma grande chance de empatar, não empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. O segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás para dar contenção. Ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomamos um gol de bola parada. Boa noite, Diniz. Sérgio do podcast Cruz Maltino. Eu queria saber, nos jogos passados conversamos muito, falando contigo em entrevista, falando sobre o Barros e o Hugo Moura, que deram mais sustentação à defesa. O que está acontecendo que não tem mais essa dupla no meio campo? A gente não está vendo mais eles jogando. E o Vasco começou a tomar gols em partidas aí. Em qualquer momento eles podem jogar juntos. Mas a gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando. Que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Até outro dia parecia que o... Como é que é? Há mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição é o Tietê. Nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietê naquele jogo fez uma partida muito boa, jogamos com o jogador a menos e tivemos sustentação, o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois, que eu poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente vai resolver o problema. A gente hoje abriu o meio, muito meio, abriu o meio, não é os volantes, tem a ver com os volantes, tem a ver com o sistema como um todo. A gente identificou o jogo do Botafogo, é um jogo diferente do que eles estavam jogando antes. Tem mais ideias do novo treinador. Tem muito jogo pelo corredor central. A ideia era fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tivemos que correr para trás.
Então a gente estava lento para se articular. Então, assim, se de repente joga os dois, a gente poderia ter perdido. É assim mesmo o futebol. Tá? Então a gente, assim, contra o Fluminense, jogou o Moura jogou o Barros e o Tietê. E a gente teve sustentação. Então não é uma coisa só. Não é, o time hoje foi mal marcando como um todo. Uma peça só é querer achar uma coisa fácil. E não foi só por conta disso que o time não teve sustentação. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto em relação à marcação, até que ponto a ausência, né, do Paulo Henrique e do Nuno Moreira atrapalha a ideia de jogo justamente tanto na parte ofensiva e defensiva. Se você permitir uma observação, no final ali do jogo teve ali uma cobrança a mais em cima do Piton. Qual foi o teor da conversa ali na cobrança com o Piton? Obrigado, Diniz. Do Piton foi que na hora que era para ele entrar um pouco mais, não pegar o espaço do Barros, mas o Piton ficou um pouco mais por trás. Deixar o Andrés com espaço onde ele estava conseguindo levar vantagem. E ele tentar ficar mais por trás. E na hora que a gente toma o contra-ataque, ele estava mais na frente, mas nem acho que foi o Piton mais errado ali. A gente podia ter ficado mais organizado defensivamente. Então era mais na questão, era mais no posicionamento dele ficar um pouquinho mais por trás para o Andrés Gomes, se ele fosse como ele estava fazendo, ir para cima do cara, não tinha necessidade do Piton passar naquele espaço, ele podia ficar mais por trás para a gente ter um pouco mais de sustentação. Boa noite, Diniz. Aqui. Com a derrota de hoje, como vocês avaliam a busca por uma vaga na Libertadores? Já que o resultado acaba deixando o objetivo de uma vaga mais distante. Obrigado. Quando tiver chance, a gente tem que tentar buscar a vaga na Libertadores. Esses 2 jogos a gente tinha, para mim, jogo em casa, vencer, e aqui a gente... E hoje, né, o jogo do São Paulo foi um jogo diferente de hoje. O São Paulo a gente jogou bem uma parte do jogo, a gente não jogou bem praticamente em nenhum momento do jogo. São derrotas muito distintas. Mas em termos de resultado, era muito importante ter vencido o São Paulo, estamos jogando na nossa casa, e hoje a gente teria a chance de vencer também. Mas a gente não jogou bem e não mereceu vencer. Boa noite, Diniz, João Guerra do GE. O Matheus França ele entrou no intervalo no lugar do Tietê. Eu gostaria de pedir a sua avaliação sobre os 2 jogadores, né? Sobre tanto o Tietê no primeiro tempo, depois o Matheus França no segundo, e te perguntar em relação ao Matheus França, o segundo jogo que ele entra na vaga ali de segundo volante. Queria saber se você enxerga ele nessa posição e se ele está à frente dos jogadores da posição de origem ali, a galera do banco de reservas, tipo Matheus Carvalho, Paulinho, se ele vem treinando nessa posição com você e você enxerga ele atuando mais nesse lugar do campo ou em outro setor, o que você poderia falar sobre isso? Obrigado. Ele não é um jogador... Estava desempenhando na semana, na minha cabeça ele teria que entrar para ganhar um pouco mais de chance de ganhar o jogo. Ele não saiu jogando de 8. Ele entrou porque a gente estava perdendo o jogo. Então, a gente precisava botar o time um pouco mais para frente, ser um pouco mais criativo. E repito, quando ele entrou de 8 no segundo tempo, a gente não piorou no jogo, a gente melhorou no jogo. Depois a gente ficou um pouco mais equilibrado, principalmente depois que saiu o segundo gol. E é por conta disso. E se eu estou botando ele é porque eu acho que ele está na frente para entrar. Se eu achasse que fosse outro, eu botaria outro. Não acho que se eu botasse hoje o Matheus Carvalho, a gente ia ganhar mais vigor para poder chegar na frente e empatar o jogo. A minha leitura foi essa. E a segunda em relação a uma avaliação da partida do Tietê. Não vou fazer uma avaliação do Tietê. No primeiro tempo achei que ele não estava bem, por isso que eu troquei. Bem, se eu achasse que ele estivesse bem no jogo, ele não teria saído. Embora o Tietê, eu repito, o melhor momento da carreira do Tietê até agora foi aqui no Vasco, na minha avaliação, antes dele machucar. Ele estava muito bem. E a gente está, assim, a expectativa é que ele volte a jogar como ele jogou. Isso faz 2 meses e pouco. Não foi o ano passado, 2 anos atrás. E ele é um jogador que conhece muito o sistema e conhece muito a posição. Diniz, boa noite. Lucas Basílio do TikTok Esporte. O Vasco começou na partida de hoje com uma 4-2-3-1, com Barros e Tietê compondo a linha de volante. Porém, a partir do segundo tempo, mudou para uma 4-1-4-1 a partir da chegada do Matheus França. Queria saber se essa foi uma mudança já premeditada antes do jogo em si, ou se foi por conta da situação do resultado. A gente não jogou no 4-1-4-1. O Matheus França entrou na posição do Tietê. O sistema não mudou absolutamente nada. Ele entrou por conta da desvantagem no placar, e a ideia era que o time ganhasse um pouco mais de criatividade, um jogador que tem uma qualidade, uma característica mais ofensiva para a gente ter chance de empatar o jogo. Diniz, boa noite. Eduardo Alves, Vável Brasil. É o segundo jogo de uma sequência de 3 aqui no Rio de Janeiro. É uma reta final de Brasileiro em que confrontos parecem afunilar um pouco mais. O que você projeta desse confronto com o Juventude, visando aproveitar a torcida em favor do Vasco para conquistar um resultado importante? A gente vai jogar em casa, tem que fazer de tudo para vencer o jogo. E não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Absolutamente não tem jogo fácil. Os jogos mais difíceis são aqueles que você acha que é fácil. Então não tem jogo fácil. Juventude é um time que está disputando
depois que o Carpino chegou principalmente fazendo bons jogos, tanto dentro como fora de casa, e está jogando a sobrevivência do campeonato. Então isso aí já faz desse jogo um jogo difícil. A gente vai ter que procurar fazer o nosso melhor, melhorar muito do que foi hoje, para a gente ter chance de vencer. Boa noite, Diniz. Alex Vilar, Rádio Bate Fundo Esportivo. Acho que no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo utilizou muita inversão de lado no campo ofensivo para chegar até o Santiago Rodrigues. O que você acha que acabou acontecendo para eles utilizarem tanto esse lado e conseguirem achar espaço ali pelo lado direito do campo de ataque do Botafogo? Eu, sinceramente, eu não achei que foi esse o problema do nosso time de ter tanta inversão. Não foi essa a minha leitura do jogo no primeiro tempo. Eu achei que a gente começou o jogo meio dominante, sem ser contundente. Depois a gente ofereceu alguns contra-ataques ao Botafogo. O Botafogo cresceu na partida. E o principal defeito do time foi a marcação, que tem sido um ponto forte do nosso time, a marcação mais adiantada. A gente tomou muito passe por dentro. E quando toma passe por dentro e o jogador consegue dominar e virar, isso é um ponto muito forte do Botafogo. Eles conseguem acelerar muito o jogo. E aí eles conseguem terminar a jogada e mereceram. O jogo poderia ter virado 0-0, mas eles mereceram virar no placar de 1-0 pelo que eles produziram. Diniz, boa noite. Rodrigo Calvino, 365 Sports. Eu queria que você traçasse um paralelo entre a inoperância, a falta de intensidade defensiva com a fase ofensiva do Vasco, porque deve ser, assim, eu não me recordo, mas deve ser um dos poucos jogos que o seu time não chutou a gol. Queria que você falasse sobre essa relação. Eu acredito que as coisas estão... Uma pergunta interessante. As coisas estão combinadas. Quando a gente consegue marcar bem, a gente consegue produzir muito mais. Eu acho que o nosso principal defeito no jogo de hoje foi a deficiência na marcação defensiva. Não tem a ver com o volante, nem a de 4. Tem a ver com o time todo. A gente começou marcando mal já na frente, e aí o efeito cascata, a gente tinha que andar para trás, e o Botafogo teve mais domínio e estava conseguindo chegar, principalmente pelos lados do campo. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Você já fez questão de ressaltar algumas vezes nas coletivas no passado a instabilidade que o Vasco sofria, principalmente depois daquele 6-0 contra o Santos, que veio a derrota para o Juventude e a derrota para o Corinthians. Agora passa um pouco disso de novo, depois da sequência de vitórias, vem 2 derrotas. Queria saber como é que você lida hoje e qual é a importância de você saber lidar isso com o elenco e com a torcida também. Obrigado. Acho que, eu vou repetir, são derrotas muito diferentes. A derrota do São Paulo não tem nada a ver com a derrota de hoje, nem nada a ver com a derrota do Corinthians e Juventude. A gente fez um jogo muito primeiro tempo contra o São Paulo. Acredito que no Campeonato Brasileiro foi o melhor primeiro tempo do Vasco. Em termos de desempenho, de marcação, estava tudo muito ajustado, a gente estava muito perto de fazer o gol e entregamos um gol para o São Paulo num pênalti infantil que a gente cometeu. Hoje a gente jogou mal. A gente precisa corrigir muito. A gente precisa corrigir muita coisa do que aconteceu hoje. E é corrigir com vídeo e conversando, porque o time sabe o que tem que fazer. A gente errou coisas hoje que a gente não estava errando há muito tempo. E a gente errou hoje, principalmente no sistema defensivo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você acabou de reforçar que foram derrotas diferentes, essa de Botafogo contra o São Paulo. Mas uma coisa que foi incomum em determinado momento, a desorganização do time estando atrás no placar. Você mesmo disse contra o São Paulo que, perdendo o jogo, o Vasco estava bem, buscando o gol de empate. Com as suas mudanças, o time acabou, não por causa delas, mas em um determinado momento se desorganizando um pouco. E hoje é a mesma coisa. Você disse que o Vasco voltou melhor no segundo tempo, mas quando estava 1-0, por exemplo, a gente viu um momento que o Hugo Moura foi à frente no lance um pouco antes do gol e acabou tomando gol logo depois. Um sinal de desorganização. O que você considera que aconteça essa desorganização quando o Vasco está perdendo? É uma certa ansiedade para empatar a qualquer custo? Porque o Vasco acaba tomando gol quando isso acontece. Eu acho que a tua pergunta é bem inteligente mesmo. Acho que é uma leitura perfeita do que aconteceu no jogo. A gente não vai aumentar a nossa chance de fazer o gol de maneira desorganizada. E o Hugo Moura não é um jogador com esse tipo de perfil também. Talvez até a tua leitura de uma ansiedade para fazer o gol e o fruto disso foi a desorganização. A gente não cria a chance de fazer o gol e oferece o gol para o adversário. Mas não é comum o Hugo Moura e nem o Barros passarem a linha da bola do jeito que ele passou. Pode até acontecer num momento que você está com o time organizado. Que se está organizado não tem problema. O Hugo ou o Barros, de repente, se projetar para frente. Nessa hora a gente estava com o time distante, os zagueiros estavam para trás, o Piton estava fora de posição, o Coutinho estava fora de posição e o Matheus Souza estava fora de posição. Fora de posição no sentido que o time tem mobilidade. Mas a gente, quando está fazendo esse tipo de movimento, a gente não termina a jogada de maneira precipitada. Esse tipo de movimento que a gente faz desde que eu estou aqui. Por isso que a gente é um time difícil de ser marcado. Mas quando a gente vai terminar as jogadas, a gente está organizado. É normal que nem contra o São Paulo, boa parte do jogo, a gente tinha esses movimentos, todos eles acontecem.
O Tietchan sai da posição às vezes, o Barros vem para trás, o Tietchan anda para frente ou anda para o lado, mas para a gente ir criando espaço, para a gente criar a chance de fazer o gol. Hoje, e quando a gente vai terminar a jogada, dificilmente a gente está desorganizado. Eu concordo, a gente ficou desorganizado contra o São Paulo, principalmente os 15 minutos finais do jogo, e hoje aconteceu também, principalmente não só naquele lance, mas um lance muito categórico, foi o lance do segundo gol do Botafogo. Diniz, boa noite. Lineker Bionde, canal A Hora do Vasco. Você respondeu para o amigo Sérgio falando de sustentabilidade, né, entre Hugo Moura e Barros formando a dupla de volantes, mas vai um pouquinho mais além disso, porque com os dois você também otimiza o setor ofensivo, né, dá mais liberdade para o Coutinho, mais liberdade para a ultrapassagem de laterais, e os jogadores do setor ofensivo ficam mais à vontade, sabendo que tem dois volantes de contenção. Duas escolhas suas para esse jogo contra o Botafogo foram muito questionadas pelo torcedor. A primeira, o Tietchan, e a segunda, o Pablo Verratti. Eu queria saber se, como você já falou em algumas coletivas que você é muito mais sentir do que razão, eu queria saber se a escolha pelo Tietchan vem de alguma dívida sentimental do passado. E eu estou falando isso para levantar a bola para você tirar isso de polêmica que já está acontecendo lá fora. Tá? E outra, se o Verratti, a hierarquia no elenco faz também ele ter uma titularidade forçada. Obrigado. Eu acho que as duas perguntas, porra, hoje você deu uma... mas você deu uma exagerada hoje, hein? Deu uma exagerada. Mas eu vou te responder. Porra, você acha que eu vou colocar o Tietchan porque eu tenho uma dívida com o Tietchan? Mas assim, mas a torcida, pelo perfil que eu tenho, que eu demonstro no campo, a torcida pode até querer saber, eu não acredito que a torcida do Vasco, de maneira geral, ache uma coisa dessa. Nem se ele fosse meu filho, vai jogar os caras que eu acho melhor. O Tietchan, eu vou repetir para você. O Tietchan, 2 meses atrás, ele estava todo o jogo entre os 3 melhores jogadores do time. Ele é o jogador da posição e a gente, assim, quer que o Tietchan volte a jogar do que ele está jogando. Isso não quer dizer que o Tietchan vai ser titular sempre. Mas se eu tiver que tirar, vou tirar a hora que eu acho que tem que tirar. Então, assim, isso é uma coisa meio risível, falar uma coisa dessa. Não é que eu nunca fiz e nunca vou fazer um troço desse. Não tem a mínima chance. A outra pergunta, o que foi que você fez? A do Veguete. De novo, você pergunta bastante sobre o Veguete. O Veguete, ele fez 2 gols contra o Red Bull Bragantino. E para o Veguete conseguir produzir no jogo de hoje, ele foi o cara mais sacrificado. Porque assim, a gente jogou mal, a gente marcou mal e a gente não produziu. É um cara assim, a gente precisava. Seria justo cobrar o Veguete se a gente tivesse produzido bastante e ele não tivesse tido chance de gol, tivesse errado o gol. Então é muito injusto cobrar o Veguete no jogo de hoje, na minha opinião. Porque se fosse ele, qualquer outro centroavante. A gente não produziu, a gente marcou mal, o Botafogo teve mais posse que a gente criou pouco, a gente cruzou pouco. Então, para um centroavante hoje, ia ser difícil ele aparecer no jogo de hoje. Ele jogou, como foi em Bragança, com a minha expectativa da gente conseguir produzir, para ele poder finalizar. Do jeito que a gente jogou hoje, ia ser muito difícil o Veguete aparecer de uma maneira positiva no jogo. Bem como. Um camisa 9, que é a principal característica ofensiva, é um jogador de duelo, um jogador que faz gol, um jogador que ganha bola na cabeça e que precisa de bolas bem cruzadas na área para ele poder aparecer mais no jogo. Aqui, Diniz. Aqui à sua direita. Boa noite, Joel Silva, do canal Colina em Foco. São 32 jogos, todos eles 31 com o Nuno Moreira de titular. Foi uma pergunta que foi feita, mas você acabou passando. Eu queria entender qual o tamanho do desfalque, principalmente dele, tendo em vista que a gente não viu sob o seu comando o Vasco sem ele. E no jogo de hoje foi desastroso na parte da marcação, imagino que na parte tática você também imagina. Eu quero saber qual é o tamanho do desfalque do Nuno, e também, se me permite mais uma, já que você falou que o Vasco marcou muito mal, por que marcou mal, até levando em consideração o jogo da Copa do Brasil? É uma questão também psicológica, digamos, mais foco antes e não teve tanto agora? Você acredita que as 4 vitórias recentes também... É porque você mencionou isso na derrota para o Corinthians, depois do 6-0 para o Santos. Queria entender se aquelas 4 vitórias também têm, não culpa, mas tem uma relação com a derrota de hoje do jeito que foi. Obrigado. Vamos lá. Em relação às 4 vitórias, é um aprendizado para o Vasco a gente voltar. Então, essa oscilação que a gente está tendo desde que eu cheguei aqui, ela não é anormal. É normal. A gente vai aprendendo a jogar bem, a ser grande. E eu não acho que foi... Que eu acho que está aprendendo mesmo. Eu acho que não foi parecido, porque senão teria feito uma partida contra o São Paulo muito diferente. A gente ganhou teve as 4 vitórias, e a gente teve muito perto de ganhar do São Paulo e ganhar bem o jogo. Principalmente o que a gente produziu no primeiro tempo. O jogo de hoje acontece algumas coisas diferentes, eu acho. Jogar aqui é sempre difícil. O Botafogo mudou um pouco do jeito de jogar. E os adversários também, a gente mudou o cenário. Quando a gente veio jogar aqui, e as coisas mudam mesmo. A gente
A gente não está na mesma situação. A imagem que o Vasco tinha para o jogo de hoje é diferente do quando a gente veio jogar aqui. Que o Botafogo tinha um favoritismo meio claro. E normal, o que estava acontecendo, a posição que a gente tinha na tabela, o time que é campeão da América, campeão brasileiro, e a gente, ao longo do tempo, foi construindo um Vasco que desperta maior interesse dos adversários. Então o Botafogo, eu acho que teve mais cuidado com a gente, e a gente hoje não soube ter o cuidado necessário contra o Botafogo. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa derrota de hoje. A gente tinha que ter feito, somente na marcação, porque quando a gente veio jogar aqui, a gente foi praticamente perfeito na marcação. A gente estava muito focado nos pontos positivos do Botafogo, e as coisas mudam, mas assim, a gente não pode perder esse desejo de, quando vai jogar contra um adversário, principalmente um adversário como o Botafogo, que é forte, somente aqui, e a gente ter os descuidos que a gente teve. Hoje a gente marcou muito mal. Marcou muito mal. Na produção ofensiva também a gente não produziu demais, mas assim, o que mais a gente pecou hoje, eu acho que foi na questão defensiva. Não, e o Nuno, a gente não pode, assim, querer achar uma resposta fácil. Se o Nuno tivesse hoje, a gente não ia jogar bem, porque o Nuno jogou contra o Palmeiras, por exemplo. A gente fez o primeiro tempo muito ruim também com o Nuno. Então não tem uma relação. O Nuno jogou lá em Caxias, o Nuno jogou contra o Corinthians. Não tem uma relação direta. O Nuno é um jogador muito importante para o time, ele é titular desde que eu estou aqui. E ele é um cara muito inteligente, taticamente ele vai muito bem, quase sempre. Mas eu não vou fazer uma relação direta do Nuno, porque ia ser até muito pesado para ele. Tá? Boa noite.